ele está muito encrencado e não há como não puni-lo severamente. Pô, se sujeitar ao áudio que eu escutei hoje de manhã, se sujeitar aos prints de cartões... As polêmicas no Flamengo parecem não ter fim, e as coisas ainda por cima pioraram depois do empate na Libertadores, o que pode ter como consequência a eliminação precoce no torneio. O time anda muito mal das pernas e está fora da zona de classificação para as oitavas de final, faltando apenas 2 rodadas para terminar a fase de grupos. E agora, com a polêmica Bruno Henrique e Felipe Luiz, será que a gente pode esperar mais revelações bombásticas por aí? Porque o clima tá feio. Claro que aquilo que foi divulgado ontem, né, se confirmando a veracidade daqueles prints, né, digamos assim, com todo o cuidado que a gente tem que ter, ele está muito encrencado e não há como não puni-lo severamente. Se ele de fato participou, se os diálogos são legítimos, não tem como, não tem para onde correr. É indesculpável. E é impressionante que um jogador de futebol, acho que especialmente um jogador que é muito bem pago, há muito tempo tem a capacidade de se envolver num negócio desse por conta de valores muito pequenos em relação àquilo que ele ganha. Se ele quer ajudar alguém, tira do bolso e ajuda. Seja familiar, seja uma pessoa em situação de rua, seja uma instituição de caridade, seja o que for. Seja o que for, seja quem ele quiser, a hora que ele quiser. Não dessa maneira. Quando você está ludibriando alguém numa situação como essa, é a própria casa de aposta. Você está ludibriando a casa de aposta, que vai avisar. E assim, porque o que acontece? Hoje, por acaso, inclusive, a CBF deve anunciar, por uma coincidência, seu contrato com a Sport Radar, que é uma empresa que faz uma espécie de monitoramento de tudo o que acontece. Imagina o seguinte, do nada, várias pessoas começam a postar que eu sou um jogador, né? O Mauro César vai levar cartão amarelo nesse jogo. Muita gente botando dinheiro no cartão para o Mauro. Não importa se eu tomo muito cartão ou se eu tomo pouco cartão. Acende a luzinha na hora. E ela comunica. As próprias casas de aposta alertam. O caso do Paquetá, que ele também é um acusado, mesma situação do Bruno Henrique, né? Luiz Henrique também, ainda não chegou-se a uma conclusão, né? A empresa, a casa de aposta, que por acaso é a casa de aposta do West Ham, que é o time dele, que patrocina, no caso o West Ham, foi que já alertou. Então, existe sim digamos, um sistema de segurança que me parece que é bem eficaz, que alerta qualquer movimento estranho. Então, o jogador ele se expõe demais. Além de tudo, é desonesto. Você está sendo desonesto. Não importa se é casa de aposta, se é banco, ou o que for, você está sendo desonesto. Você está forjando uma situação. Você está, inclusive, digamos assim, colocando em risco, gostam ou não das casas de aposta, elas patrocinam os times. Inclusive o time dele. O Flamengo tem uma casa de aposta associada com o nome do Flamengo. Então você mexe com a credibilidade. Cara, é uma infinidade de complicações nas quais o jogador se envolve. Então, se de fato ele participou, não tem como ele não ser punido de uma forma exemplar. E hoje deve ser anunciada essa parceria da CBF, por acaso, né? Com a Sport Radar. Né? O jogador do Flamengo não está desesperado, gente. Essa é a questão. Então não existe nem esse argumento, essa atenuante do desespero do cidadão que está passando por um sufoco financeiro e que acaba aceitando. Como pode acontecer em outras situações. Repito, não estou dizendo que não é errado. É tão errado quanto. Mas é uma atenuante pelas circunstâncias de vida de alguém que está passando por uma dificuldade financeira muito grande, está desempregado, não consegue jogar, não consegue ganhar dinheiro e está faltando comida na casa dele. Não é o caso. Então, assim, isso não tem perdão. O caso do Paquetá, o caso do Luiz Henrique, esses dois ainda... Do Paquetá está rolando lá na Inglaterra. Parece que finalmente, ao final dessa temporada, deve ter uma definição, né? E o que se espera lá também é uma punição severa. Fala-se até em banimento do futebol. É o que se fala lá na Inglaterra. E aí seria na Inglaterra para depois pedirem o banimento global, né? O do Luiz Henrique, ele foi lá para a Rússia. Então está lá meio, entre aspas, escondido, não se fala mais nisso. Na Espanha a coisa não teve muita progressão, que teria sido em jogos do Betis, seu ex-clube. E agora o caso do Bruno Henrique aqui, você tem ali uma série de diálogos muito comprometedores. Eu não vejo outra solução para ele que não fosse assim, provar que aquilo ali não existe. Mas não acredito. Que difícil imaginar, né? Muito difícil imaginar. Agora, aquilo foi vazado por alguém dentro da Polícia Federal, tudo indica, né? Isso vai ser levado adiante, e aí as provas sendo incontestáveis, eu acho que não tem muito jeito, não tem muito para onde correr. O torcedor precisa entender o tamanho do erro se ele se comprovar. Bruno Henrique ganha quase 2 milhões de reais por mês, incluindo salário, direito de imagem, luvas. Então é claro que ele não tinha necessidade de se envolver nesse tipo de polêmica. Até porque o seu contrato foi renovado até 2027, com custo estimado de 70 milhões. Já aproveitando, se você gosta de tretas e polêmicas, se inscreve no canal para acompanhar mais. Quando eu vejo um cara como o Bruno Henrique, que eu fico toda hora batendo na tecla, né? Porque todas as coisas erradas que eu falo, todas as minhas opiniões que não são aquelas que são para as pessoas que estão do outro lado, que por sinal todos nós viramos corte, né?
A gente virou conteúdo de todo mundo que tá aí na internet, que tá aí no YouTube, que tá no Instagram. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Aí quando você vê um jogador que joga no Flamengo, que tá 3 anos lá, que deve ganhar uns 800 conto por mês. Não sei quanto que ele 1 ganha. milhão e 800 mil, o maior salário do Flamengo. Não, tudo bem, mas que ganhe 100, cara. Que ganhe 50, que ganhe 10 milhões. Pô, se sujeitar o áudio que eu escutei hoje de manhã, se sujeitar os prints de cartões amarelos, aí um cara... Eu tô dizendo isso até porque vocês acham que não veio proposta pra gente? Vocês acham que no mundo do futebol, nesse mundo sujo, nesse mundo canalha, aonde tem as pessoas que dominam e a gente nem sabe do que acontece com a arbitragem, tem pessoas que só olham, pô, peraí, por que esse cara tomou 3 cartões em 3 jogos? Mas quantas pessoas da família dele Círculo de do círculo de amizade, pô, peraí, Comunidade. já tem tudo isso, as casas têm tudo isso para saber quem foi. Eu conversei com o proprietário de uma casa de apostas. Pode falar a casa, Veloso? Ele me disse... Aposta Aranha? É. Pode ele, falar. Ele me disse que ele tem uma equipe que fica Todas têm. monitorando... Todas têm. Eu tô falando que ele me disse. Fica monitorando qualquer tipo de aposta suspeita. Porque todo mundo tá apostando num cartão Por amarelo, quê? numa expulsão, sabe, algo assim, falta. Por exemplo. Por que todo mundo tá apostando? Então Não é- já liga um Gente, alerta ó. e eles vão ver se aconteceu. E você, o que acha de toda essa crise no Flamengo? Será que tem solução? O Flamengo vai voltar a ter seus tempos de glória? Comenta aqui a sua opinião e eu te espero no próximo vídeo e tchau!